Nietzsche já tinha falado essa perra sobre as e ninguém ligou. Era para ser uma conversa importante, daquelas que poderiam mudar o rumo de uma relação, mas se perdeu no meio de risos rasos, trânsito, o preço do café e como as coisas são hoje em dia. O que precisava ser dito ficou suspenso no ar, como uma carta não enviada, e ninguém percebeu. Há um silêncio que atravessa séculos, e mesmo assim, permanece invisível para quem não quer escutar. Sêneca dizia: não é que tenhamos pouco tempo, é que o desperdiçamos. Hoje desperdiçamos tempo fingindo que certas verdades não existem, porque a realidade, quando bate a porta, não pede licença. Ela entra, e quando entra, muda. Marco Aurélio nos lembraria que o olhar sincero para a realidade é como o vento frio que entra pela janela aberta, desconforto mesmo necessário para renovar. A verdade é um espelho esquecido no canto de um... Você sabe que ele está, sabe que basta um pano para tirar a poeira, mas prefere não limpar, porque suspeita que o reflexo não vai te agradar. Nietzsche não teve essa escolha. Ele olhou, viu e disse. E por isso incomodou tanto, porque não há nada mais incômodo do que alguém que aponta o que você passa a vida tentando ignorar. Pense na poeira acumulada sobre o vidro. Ela não some sozinha. Pelo contrário, cada dia sem encarar o que está ali é um dia em que a camada fica mais espessa, mais difícil de remover. Somos especialistas em cultivar esse acúmulo invisível. Chamamos de rotina, de deixar para lá, de evitar problema. Mas é apenas medo. Medo de ver o que sempre esteve na nossa frente. O incômodo é como um visitante inesperado. Você sabe que ele está na porta, mas fica parado na esperança de que vá embora. E ele nunca vai. Nietzsche já sabia disso. Sabia que apontar o óbvio é mais perigoso do que revelar um segredo, porque o óbvio é o segredo que todos concordaram em esconder. A vida nessas horas parece um teatro ensaiado onde todos conhecem suas falas, menos você, mas talvez seja justamente aí que começa a liberdade, no instante em que você para de repetir o script e decide improvisar, mesmo que isso quebre a peça inteira. E é por isso que este silêncio não é apenas histórico, ele é íntimo. Ele não está apenas nos livros ou nas frases que cruzaram o tempo, mas nas conversas interrompidas, nos olhares desviados, nas verdades que ficaram presas na garganta. A coragem de encarar o que evitamos é como o primeiro sopro que acende o fogo numa noite gelada. Não ilumina tudo de uma vez, mas já não é mais possível fingir que a escuridão é total. Quando a verdade dói mais do que a mentira confortável, há um tipo de dor que não grita, não sangra, não deixa marca visível. É a dor de saber algo e fingir que não sabe, de perceber que a pessoa à sua frente não é quem você imaginou, mas preferir sustentar a imagem que inventou, porque derrubá-la exigiria reconstruir todo o cenário da sua vida. É como caminhar num corredor banhado de luz e escolher fechar os olhos apenas para não ver a poeira acumulada nas paredes. O corpo segue em frente, mas a consciência fica presa lá atrás, no instante em que a verdade se revelou. O ser humano é mestre em criar histórias que confortam, mesmo que sejam frágeis. Relacionamentos, amizades, acordos silenciosos, todos podem se transformar em castelos de areia. A cada nova onda, eles cedem um pouco mais. Mas em vez de encarar que a base é instável, preferimos contar a nós mesmos que vai melhorar, que é só uma fase. E assim vamos repetindo frases que soam como prece, mas que são apenas barreiras contra o inevitável. Marco Aurélio dizia que a verdade não depende da nossa aceitação para existir. Ela simplesmente é. Nietzsche entendia bem esse jogo. Ele sabia que poucos suportam a luz crua que expõe as rachaduras. É mais fácil viver na penumbra, onde as formas são vagas e a mente pode moldá-las como quiser. Mas a penumbra cobra um preço. Para não ver o que está diante de nós, acabamos também não enxergando o que poderia nos salvar. E é nesse ponto que a mentira confortável se torna uma prisão elegante, com portas sempre abertas, mas que ninguém ousa atravessar. A verdade é incômoda, porque pede ação. Uma vez que a vemos, não há como desver. Ela exige escolha, exige renúncia, exige que paremos de culpar as circunstâncias e encaremos nossos próprios pactos silenciosos. É o momento em que percebemos que todo o tempo investido em evitar a dor só nos atrasou diante dela. Sêneca lembrava que adiar o que precisa ser feito é o mesmo que escolher o sofrimento longo
em vez do breve. No fundo, sabemos que a mentira confortável é como uma casa construída sobre areia movediça. Ela pode até parecer firme num dia calmo, mas basta um movimento inesperado para que tudo afunde. E quando afunda, não é apenas a casa que se perde, é a ilusão de que ela era o nosso abrigo seguro. É aí que descobrimos que a verdade, por mais dura que seja, sempre foi o único chão que realmente poderíamos pisar. O erro silencioso de achar que compreensão é submissão. Há uma fronteira delicada entre compreender e se entregar ao descuido do outro. É como oferecer abrigo a alguém em noite de tempestade e, sem perceber, permitir que essa pessoa transforme sua casa num lugar onde você não tem mais espaço. Muitos chamam isso de paciência, outros de amor, mas às vezes é apenas medo disfarçado. Medo de perder, medo de desagradar, medo de enfrentar o vazio que viria se a porta fosse fechada. Sêneca dizia que a dignidade não é luxo, é necessidade. E dignidade começa no ponto em que reconhecemos que nosso valor não depende de quanto suportamos, mas de quanto conseguimos permanecer inteiros enquanto vivemos. É possível estender a mão sem oferecer o próprio corpo como sacrifício. É possível ouvir o outro sem ser ido no mesmo lugar repetidas para isso que amor não é desculpa para a ausência. Existem relações que se alimentam da compreensão alheia, como um rio que nunca para de beber de suas margens. Aos poucos, o solo desaparece e o curso das águas muda. O que antes era paisagem segura se torna terreno instável. Essa erosão é quase invisível, até o momento em que olhamos ao redor e não reconhecemos mais a margem onde estávamos. Marco Aurélio lembraria que a vida é um fluxo constante, mas é nossa escolha onde fincar os pés. Nietzsche entenderia essa ironia. A força que imaginamos ter ao aguentar pode ser a mesma que nos impede de partir. Ficamos presos a um ciclo que nos desgasta, acreditando que a persistência é virtude, quando na verdade se tornou algema. É um erro silencioso, porque é fácil de cair. Estou dando outra chance. Todo mundo tem defeito. Vai melhorar. Mas enquanto dizemos isso, a realidade permanece imóvel e a repetição se torna lei. No fundo, a compreensão que ignora limites não é bondade, é abandono de si mesmo. E quando nos abandonamos, qualquer gesto do outro parece favor. Talvez seja por isso que tantas histórias se arrastam sem nunca mudar de capítulo, porque confundimos resistência com amor e tolerância com entrega. Mas a verdade é que o amor verdadeiro não pede que a gente se apague para que o outro brilhe. Ele pede que ambos permaneçam de pé, mesmo que o vento seja forte. Wangbatur, o eco invisível das palavras que nunca foram ditas. O silêncio tem um peso próprio. Não é apenas a ausência de som, é a presença densa de tudo aquilo que poderia ter sido dito e não foi. Ele se instala entre duas pessoas como um véu fino, mas resistente, capaz de distorcer a visão de um lado para o outro. No início, parece leve, quase imperceptível, mas com o tempo se torna uma parede que ninguém sabe mais como atravessar. Há relações que não terminam por briga ou grito, mas por esse acúmulo lento de coisas não ditas, um tipo de abandono que acontece enquanto todos permanecem no mesmo lugar. Nietzsche dizia que nomear o que todos evitam é um ato de coragem, mas coragem, nesse caso, não é apenas falar alto, é falar com verdade. E essa é uma tarefa árdua, porque dizer certas coisas pode mudar para sempre a forma como o outro nos vê. É mais simples engolir as palavras, escondê-las numa gaveta interna, como cartas escritas e nunca enviadas. Mas o que esquecemos é que até o que não é dito envelhece. O papel amarelece, a tinta perde força e um dia, mesmo que se decida a falar, já não resta mais o mesmo sentido. Sêneca lembraria que o tempo é um bem que não se pode acumular. E, no entanto, acumulamos silêncios como se tivéssemos uma eternidade para quebrá-lo. Guardamos ressentimentos, confissões, pedidos de perdão, até que eles se tornem apenas sombras do que eram. O silêncio, quando prolongado, deixa de ser proteção e se torna veneno. Não é um veneno rápido, mas um que se infiltra pouco a pouco, até dissolver a clareza e a intimidade. Há também o paradoxo cruel. Muitas vezes calamos para proteger o outro, mas é justamente esse silêncio que o afasta. Marco Aurélio entendia que a comunicação honesta não é apenas um gesto para o outro, mas um dever para consigo mesmo. Quando omitimos o que sentimos,
deixamos de viver com inteireza. É como se a própria voz nos abandonasse e ficássemos assistindo a nossa vida se desenrolar como se fosse de outra pessoa. O eco invisível das palavras não ditas é traiçoeiro, porque ele não desaparece. Ele se espalha pelo corpo, manifesta-se em gestos, em olhares, em distâncias que não conseguimos explicar. E quando finalmente percebemos, já não é mais só o que ficou por dizer que nos pesa, é o tempo perdido acreditando que haveria um momento perfeito para falar. Não há apenas o instante presente, e ele é sempre mais frágil do que parece. Quando a clareza chega, não há como desver. Existe um instante em que tudo se encaixa. Não há aviso prévio, não há preparação. É como se alguém acendesse uma luz repentina em um quarto onde você já se acostumou à escuridão. No começo, a claridade dói nos olhos e a vontade é fechá-los novamente. Mas é tarde demais. Você já viu. E, uma vez que viu, não há retorno possível. Esse momento, embora libertador, também pode ser cruel, porque ele não apenas mostra o que é, mas revela o quanto se ignorou para manter a ilusão viva. Marco Aurélio dizia que você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Essa frase carrega uma chave silenciosa. Quando a ilusão se quebra, há a tentação de voltar para o conforto anterior, de reconstruir a história com as mesmas peças, mesmo que elas estejam rachadas. Mas aceitar a realidade não é se resignar ao sofrimento, é começar a partir de um solo firme, mesmo que esse solo seja frio e irregular. A verdade não é o fim da estrada, é apenas o chão verdadeiro sobre o qual se pode caminhar. Há uma força que nasce desse olhar claro. No instante em que você percebe que o padrão se repete, que os gestos, palavras e silêncio têm um roteiro antigo, você começa a ver a cena inteira como quem assiste de fora. E essa distância é reveladora. Não significa que a dor desapareça, mas que ela se torna menos confusa. A clareza transforma a dor em contorno. Você começa a entender onde ela começa e onde termina. E com isso, descobre que pode atravessá-la. Nietzsche saberia que a visão nítida é um ato de ruptura, porque ao enxergar de fato, você deixa de participar do pacto silencioso que mantém as coisas como estão. Isso assusta quem prefere a penumbra, mas é também um convite para uma vida mais honesta. Há quem escolha fechar os olhos novamente e há quem aceite que, por mais que doa, a luz agora faz parte da paisagem e uma vez que ela faz parte, a sombra nunca mais será a mesma. Esse é o momento em que a percepção se transforma em prática. Não basta saber, é preciso viver de acordo com o que se viu. E para isso, basta um gesto simples, mas profundo. Registrar, ao final de cada dia, uma única frase que ficou presa na garganta. Guardar esse registro é como deixar marcas na areia, para que, mesmo quando a maré tente apagá-las, você se lembre de onde começou a caminhar, porque a clareza, uma vez alcançada, pode até se ocultar por um tempo, mas nunca desaparece por completo. O que se mantém em pé depois do desmoronamento. Quando tudo desaba, o que resta não é o que estava no topo, mas o que permaneceu enraizado, firme no chão. Sêneca nos lembra que o verdadeiro valor não está em como o mundo nos trata, mas em como mantemos nossa integridade diante da... A vida pode tirar o reconhecimento, o afeto, a certeza, mas não pode arrancar aquilo que vamos dentro, força silenciosa de quem sabe seu próprio valor. Marco Aurélio, olhando para o mar revolto, sabia que a verdade, por mais ignorada que seja, nunca deixa de existir. Ela é a maré que retorna sempre, revelando o que esteve escondido no fundo. Quando a água baixa, aparecem concha, pedra e também os destroços que não mereciam voltar à superfície. São essas imagens que nos convidam a uma escolha: recolher o que serve para a reconstrução ou se perder no que já se foi. A maré da vida é implacável. Ela lava e destrói, mas também revela e renova. O desmoronamento, embora doloroso, tem sua beleza, porque é no chão que germinam as raízes mais profundas, aquelas que não se movem com o vento. A integridade é essa raiz, invisível para quem observa de longe, mas essencial para quem permanece firme no próprio terreno. O convite final está no silêncio que sobra depois da tempestade. No momento em que a areia se assenta e o corpo cansado encontra seu ritmo de respiração, há um espaço para decidir quais verdades você vai carregar daqui para frente, quais você não vai mais deixar afundar. Essa decisão não precisa de voz alta. Pode ser um sussurro, um gesto, uma escolha interna que silenciosamente se torna a sua âncora, porque no fim, o que fica em pé não é o que nunca caiu, mas o que aprendeu
a se levantar, mesmo quando a maré insiste em querer levar tudo. A vida não promete calmaria, mas oferece sempre a chance de recomeço. E esse recomeço começa agora, com a coragem de olhar para dentro e escolher a verdade que você não vai mais permitir que afunde. O silêncio que se instala depois de uma conversa interrompida carrega um peso que poucas palavras poderiam carregar. É como se um rio de emoções tivesse sido represado e a água parada começasse a corroer as margens por dentro, silenciosamente. Essa sensação de algo que ficou por dizer é um eco que ressoa no peito, uma insistência que não cessa, um lembrete de que o que não foi enfrentado ainda vive entre nós. Essa ausência de diálogo verdadeiro é um convite velado à introspecção, um chamado para que olhemos para dentro com a mesma coragem com que olharíamos para o mundo lá fora. O desafio não está em mudar o outro, mas em aceitar o que é, mesmo que isso signifique conviver com a dor da percepção, pois é na aceitação que reside o poder de transformar a angústia em aprendizado e a confusão em clareza. Sêneca nos ensina que a vida não é curta, mas que muitos de nós desperdiçamos o tempo com distrações que nos afastam do que realmente importa. Ignorar as verdades desconfortáveis não as faz desaparecer. Pelo contrário, cria uma sombra que se projeta longa e escura sobre nossos dias, obscurecendo o que poderia ser luz. Marco Aurélio, em sua sabedoria prática, reforça que é preciso olhar a realidade sem medo, como um guerreiro que enfrenta a batalha, sabendo que a resistência é tão importante quanto a vitória. A verdade, por mais dura que seja, é um instrumento de libertação, não uma sentença de prisão. Assim como um espelho empoeirado no canto de um quarto, a verdade está sempre ali, esperando ser revelado. Mas a poeira da indiferença, do medo, da acomodação, insiste em permanecer, criando uma barreira entre o que somos e o que poderíamos ser. Nietzsche apontou para essa poeira como um obstáculo que todos fingem não ver, mas que poucos têm coragem de enfrentar. Neste instante, enquanto ouvimos o som do silêncio que preenche o espaço entre as palavras não ditas, somos convidados a uma escolha: continuar evitando a limpeza do espelho ou finalmente encarar o reflexo que ele nos oferece. Porque, ao final, é nesse olhar profundo para dentro que reside o início de toda transformação verdadeira. O desejo de entender o outro, muitas vezes, nasce da esperança sincera de conexão, mas pode se transformar em um caminho perigoso, onde a própria identidade é diluída em nome da convivência. Há uma linha tênue entre a busca por compreensão e a perda de si mesmo, como se o espelho em que nos vemos fosse substituído por um vidro fosco que distorce a imagem que temos de nós. Compreender não deve ser confundido com tolerar o que fere, nem aceitar o que desgasta. Sêneca nos ensina que a dignidade é um limite inviolável, um terreno que devemos proteger com a mesma firmeza com que guardamos a própria vida. É possível ouvir o outro sem perder o próprio centro, e isso não é fraqueza, mas a mais profunda forma de autocuidado. No entanto, o erro silencioso está em acreditar que a paciência infinita é virtude, quando, na verdade, pode ser uma forma de silêncio doloroso que legitima o que não deveria ser permitido. A paciência que vira desculpa, a tolerância que se transforma em muleta, criam um ciclo que se repete silenciosamente, corroendo a alma, até que não reste mais força para lutar. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra que somos feitos para resistir, para permanecer de pé, mesmo quando o mundo parece querer nos derrubar. A vida não pede que sejamos frágeis em nome da paz, mas que encontremos serenidade na firmeza, no respeito próprio que não se negocia. Essa compreensão errada pode ser uma armadilha silenciosa, porque se veste de boas intenções e se esconde sob palavras doces. Mas, no fundo, é um convite para aceitar menos do que merecemos, para apagar partes de nós em nome do outro. Nietzsche veria nisso uma rendição que não é amor, mas medo. Medo de enfrentar o vazio que fica quando nos afastamos do que nos destrói, mesmo sabendo que essa distância é o primeiro passo para essa liberdade verdadeira.